Então, bem-vindos a mais um Foro de Goiânia. Estava vendo se tinha começado a gravação. Com o Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino, eu sou o Valério Luiz e hoje estamos recebendo nosso amigo e advogado Gabriel Borges, Gabriel de Castro. Obrigado pela presença, Gabriel. Vai comentar com a gente aqui os assuntos dessa semana. Já vou compartilhar aqui para a nossa primeira pauta, que como não poderia deixar de ser, a gente vai ver. Vocês estão vendo aí? Cara, já gostaria de compartilhar uma primeira impressão. Esse Sóstenes, ele tem uma cara de endiabrado, bicho. Puta que pariu. Ele tem um olhar, assim, de demônio, meu Deus do céu, bicho. Um cara Ele é o homem de confiança do Malafaia. do Tem Malafaia, tudo para ser sem você dar certo. Um cara desse, se auto-intitular pastor, homem de Deus, uma coisa assim, você vê no olho dele a diabrura, assim, sabe? Reparem nisso, vou soltar o vídeo agora. Apenas o presidente Hugo Mota fez um acordo conosco de não apresentarmos nenhum destaque. É porque ele entende que dessa forma há uma atração para aprovar na Câmara e aprovar no Senado e não haver resistências de outros poderes. Pelas pessoas que estão presas injustamente no Rio de Janeiro, nós recebemos sinalização das lideranças partidárias, inclusive do presidente Bolsonaro, consultado pelo senador Flávio, de que este é um primeiro degrau para a gente caminhar rumo à anistia, para que essas pessoas possam passar Natal em casa com seus familiares, e é isso que nós estamos fazendo. A contragosto, não é o que queríamos, nós vamos continuar lutando pela anistia, mas é o degrau possível para a gente, antes do fim do ano, do recesso legislativo, a gente poder votar. Para nós não resolve nenhum problema a redução de penas. O que resolve para nós é anistia. Nós só estamos aceitando isso porque é o acordo possível neste momento. Então nós vamos votar contrariados como um primeiro degrau para chegarmos rumo à anistia em breve, porque nós não vamos desistir de anistiar. Cara, uma coisa aqui que eu já para passar para vocês. Não compensa você negociar com esse povo. Porque, sabe esse negócio de, não, eu faço uma concessão daqui, faço uma concessão dali, eles não trabalham desse jeito. A mentalidade golpista já se instalou na cabeça deles e eles interpretam cada concessão, o que o Sóstenes falou, como um primeiro passo para seguir adiante, entendeu? Tipo, eles não querem, não, vamos fazer uma dosimetria, que eles falam? Pacificar o país, né? Não. É só uma fronteira ultrapassada para eles conseguirem o que eles querem. E a esquerda, quando cede para esses caras, ela se enfraquece e eles não reconhecem o que a gente cedeu, e nós somos chantageados por ter cedido. Eu lembro que o Lula indicou o Messias lá pro STF, nos debates que a gente vai nessas rádios aí, os caras, além de não reconhecer porra nenhuma, não, o presidente Lula está reconhecendo o povo evangélico. Não. Eles falam assim, mas não eram vocês que tinham que falar que falavam que tinha que ter uma negra no STF, que tinha que ter um indígena no STF, olha o Lula aí indicando evangélico, entendeu? Então, não é bom negócio, cara. Vamos lá, vamos começar já com o nosso convidado, Gabriel. Oi, obrigado pelo convite, eu sempre assisto vocês, né, grandes amigos aqui, e acho a iniciativa muito importante mesmo. Eu acho que a colocação que vocês fizeram, até como uma exposição de motivos, antes de adentrar a pauta aí, do porquê criar esse espaço, de debater, apresentar essas ideias, é um ponto muito importante, né, de ter esse espaço para poder fazer isso, especialmente porque os ambientes que vocês acabam frequentando são tanto quanto insalubres, né, Gustavo? Mas, cara, assim, eu acho engraçado determinadas coisas. Eu estava até participando de um outro programa de rádio ontem, e assim, o grande papo da direita, especialmente no Poder Legislativo, é essa coisa da intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está intervindo no Poder Legislativo, o Poder Judiciário ultrapassa sua área de ação, o Poder Judiciário não tem autocontenção, né? E fica esse tipo de conversa, e assim, dosimetria é tema do Poder Judiciário, né, cara?
E quem está Exatamente. avançando essas fronteiras agora é o Poder Legislativo, como fez com relação ao Executivo ao morder 1/4 aí do orçamento da União, praticamente, né? Então, assim, você tem visto a atuação desse Poder Legislativo cada vez mais ultrapassando, e vou te colocar, na minha opinião, a teoria tripartida, né, divisão do Estado legislativo, executivo, judiciário, vilipendiada, é atacada o tempo todo por esses, né, que se dizem de centrão, mas que de centro não tem nada, a gente sabe qual que é o rótulo, qual que é a atuação que esses caras fazem, né? Então, assim, é o tempo todo dando continuidade ao golpe, né? Desculpa aí, anistia ao baralho, como já diz, né? Mas Aqui pode falar palavrão, viu? Nossa política é essa. Tá certo. Nossa política é liberal. Nos costumes também. Nos costumes também. Mas nós somos, o pessoal fala que é liberal dos costumes, como é que é? É conservador nos costumes, liberal na economia. Nós somos liberais nos costumes, conservadores na economia. Ah, não, nem conservador na economia, nem conservador também não. Mas eu fico abismado, porque, assim, a questão da discussão, por exemplo, de anistia, primeiro que é uma questão lógica, na minha opinião, não é nem uma questão de análise jurídica, é uma questão lógica. Olha só, vamos supor aqui que sejamos, né, participantes de uma tentativa, de uma intentona golpista, de derrubar, romper com o Estado Democrático. Aí, é preso aqui, né, responde por processo, o Valério e o Gustavo. E nós, Leandro, a gente fica manobrando dentro da própria máquina do Estado Democrático de Direito para anistiá-los. Ou seja, um grupo político, se é permitido anistia num contexto desse, um grupo político nunca será punido. Ou seja, para que criminalizar golpe de Estado? Porque sempre vai ter uma parcela do grupo que não vai ser responsabilizada e que vai operar para liberar aqueles, né? Então, é uma coisa assim surreal. Esse Congresso é realmente o pior da história. Hugo Mota, inimigo do povo até agora, bem lembrado. Inimigo do povo, esse Hugo Mota, esse Sóstenes, então, é como você disse, né? Eu lembrei daquela música do Sérgio Malandro, do Leci, um capeta em forma de guria. É isso, cara. Capeta, um capeta em forma de deputado federal, porque é o tempo todo pautando, colocando... Só maquinando maldades. Exato, né? Quer pegar minha maquita, como diria aquele funk lá. Mas é isso, cara, o tempo todo eles dando continuidade ao golpe, o golpe não acaba, a gente não consegue virar a página, e eu fico impressionado tanto que essa direita assim, tem muita, como é que fala, viúva do PT por aí, né? Agora, impressionante o tanto de viúva do Bolsonaro que tem, né, cara? Impressionante, os caras não faz um despacho, gente, se livra desse encarno, desse, como é que fala, desse encosto, né? Chama o Edir Macedo para exorcizar esse encosto, porque, cara, é impressionante, assim, é surreal. Leandro, o Sóstenes, Olhos de Diabo, falou o seguinte, para esse pessoal passar o Natal em casa, como é que eles vão fazer isso? Eles querem o quê? Eles querem passar a anistia no Senado? Como é que é? Desculpa, eu tava até lendo aqui. Pode falar, Gabriel. É porque você falou tem um trem muito importante, que é a questão do Natal, né, cara? É essa galera aí que estava colocando bomba no aeroporto de Brasília no dia do Natal, né? Então, que maneira passar Natal em casa do quê, rapaz? O espírito natalino incrível desse pessoal. Nossa Senhora. Eu, na verdade, assim, estava até vendo uma manchete aqui agora, parece que a ala governista do Senado vai tentar adiar essa votação para o ano que vem. Não sei se vai conseguir, porque parece que foi feito um acordão, inclusive, com o Alcolumbre em relação a isso. Se eu fosse o Lula, eu faria o possível para explodir esse acordo. E ele já falou que vai vetar, né? Ele já falou que vai vetar, então, a hora que ele vetar, ainda volta para o Congresso, aumenta um pouquinho o quórum, vai ter que ter uma votação do Congresso para derrubar o veto. Então, assim, o Natal esse pessoal não vai passar em casa ainda, não. Mas eu acredito que essa votação de terça-feira, ela foi, na verdade, uma continuação do golpe, mas não do golpe de 8 de janeiro, quer dizer, que foi finalizado no 8 de janeiro, a tentativa, né? Mas o golpe que tirou a Dilma. Vocês lembram do Jucá falando que tinha um acordão, né, com o STF, com todo mundo. E o ICL deu como notícia ontem que realmente houve esse acordão. Boa, né, cara?
E realmente houve esse Boa. acordão. Esse acordão envolveu o Temer, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, e fizeram o acordo ali, repassaram para o Ciro Nogueira e para o Rueda, que levaram isso para o Flávio Bolsonaro no jantar dele antes da votação, né? Então, o que eles fizeram um acordo? O Centrão, na verdade, deu um acordo até no bolsonarismo. Eles trocaram aí 4 anos de regime fechado do Bolsonaro por um período menor de pena também para crime organizado, para quem pratica crime de extorsão, inclusive para quem pratica crime sexual. Então, assim... Crime ambiental, crime de colarinho branco. Esse povo vai cumprir só 1/6 da pena em regime fechado. Aí, inicialmente, eu falei assim, então isso aí vai pegar esse pessoal que vai cair, que caiu aí na Carbono Oculto, Banco Master e tudo. Só que quando coloca os dois ministros que fizeram o acordo, e provavelmente o Gilmar Mendes junto também, porque eu acho que é o ministro político de todos, o mais político de todos, o Toffoli está com o Banco Master, né? Então, assim, talvez nem isso chegue foi só um seguro que esse pessoal contratou. E você olha aí, na verdade, o que eles fizeram com o Flávio Bolsonaro foi pôr a faca no pescoço dele. Foi falar assim, ou é isso ou é nada. A anistia não passa, a gente não deixa passar. E o candidato nosso é o Tarcísio. Então, o Tarcísio virou realmente o candidato, não do bolsonarismo, mas o candidato do Centrão e da Faria Lima, que não está interessado em nada com o futuro do país, está interessado em benefício próprio, e manter o seu narco de poder ali, o seu narco de poder também, porque além de ser um pedaço do poder que eles têm, é um pedaço muito ligado ao crime organizado, que é o tráfico de drogas também. Então, assim, o acordão de ontem foi algo para assustar, de terça-feira, né? É algo para assustar a gente, e a gente até pensar que a eleição de 2026 vai ser uma eleição muito difícil. Se a gente for olhar, na quarta-feira, teve aquela denúncia também do ICL que buscas nos perfis de Instagram do pessoal da esquerda não estava saindo. Então, dizendo assim, você, até o meu sofreu Shadowban. Até o seu, se sinta honrado. Então, assim, pode ser que a eleição vai virar um Deus nos acuda, tudo permitido, tudo legalizado, pessoal aí cortando o nosso alcance da esquerda nas redes sociais, e a gente sabe hoje que grande parte da população brasileira, ela acompanha a notícia, ela decide política por redes sociais, não mais nem por livros, nem por jornais. Então, para mim, é algo assim que a gente vai assustar muito ainda, e o golpe, o acordão é o golpe do Temer lá, não é o golpe agora dos Bolsonaros, não. E eles também foram enganados nessa. Gustavo, antes da gente ir, a gente vai analisar um pouquinho o texto mesmo da PL da dosimetria, mas seu comentário antes. Cara, acho que o Leandro e o Gabriel, eles resumem bem a história, mas eu queria fazer assim, alguns reparos, porque é onde eu divido um pouco na leitura. Primeiro, o Congresso Nacional não é o pior da história, ele é o pior da história até hoje, porque todos os congressos, eles sempre são os piores da história, os mais conservadores da história. E isso é um problema sistêmico do nosso sistema de escolha de representação de parlamentares, porque como ele é por representação, o que acontece? Você tendo uma votação expressiva numa grande capital, você arrasta um monte de deputado contigo, que é o caso do Nicolas, por exemplo. Nicolas Ferreira levou 7 com ele, eu acho, 7 ou 9 com ele, uma coisa assim, ou 8, uma coisa assim. De onde vêm esses outros deputados? Dos rincões, dos interiores, que são os redutos mais conservadores historicamente, que também são os mais fisiológicos, porque eles precisam atender uma base para conseguir se reeleger. Tá? Então, assim, enquanto a gente não tiver uma reforma política, o Congresso vai ser sempre o pior Congresso da história, o mais conservador da história, até o próximo. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender e ficar claro. Segundo ponto, o Tarcísio, de fato, ele é o candidato da Faria Lima, de fato ele é o candidato do Centrão, mas ele também é candidato da direita não bolsonarista. Por quê? E isso é uma leitura correta, acertada da direita. Se eles chegarem fragmentados, eles vão entregar a vitória para o Lula. Isso é fato. E aí, cara, é interessante a gente notar como tem uma calcificação das eleições no Brasil, tá? A variância de votos é muito pequena. Na verdade, isso está acontecendo no Brasil inteiro.
A última vez que houve uma variância de votos pro PT foi na primeira eleição do Lula, que ele variou 28 pontos percentuais. De resto, a variação tem ficado entre 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, a projeção é que a eleição de 2026 seja também uma eleição muito apertada. Tá? Isso aí tem a ver com o fato da polarização tá sofrendo o que alguns autores vão chamar de calcificação. Ou seja, não é mais uma polarização no sentido de uma racionalização da política, mas é quando essas posições se constituem enquanto identidade. Então, hoje, o sujeito, ele olha e fala assim, ele não olha e fala, eu apoio o Bolsonaro, ele fala, eu sou bolsonarista. Eu não apoio o PT, eu sou petista. E aí todas as nossas relações vão se configurar a partir dessa identidade. A gente não relaciona com quem é bolsonarista, a gente não tem diálogo com quem é bolsonarista. As pessoas da nossa família que são bolsonaristas, a gente exclui, a gente para de conviver, e isso do mesmo lado da outra forma. Isso tem um efeito político prático. Então, essa mobilização em torno de um nome que dá para consensuar é justamente para impedir que Lula ganhe. Agora, a gente precisa entender também quais são os interesses que estão em jogo. Por que Alcolumbre? Por que Toffoli? Por que Alexandre de Moraes toparam fazer esse acordão e por que nesse momento? Por causa do avanço das investigações da Carbono Oculto e do Banco Master. O contrato da mulher do Alexandre de Moraes já caiu na roda, é um contrato aparentemente de mais de 500 milhões de reais, ou 500 milhões de reais, dos quais ela já recebeu 126 para apenas auxiliar no momento que tivesse, que ele precisasse, ou seja, ela era uma assessoria de luxo. Toffoli, tem ligações, foi demonstrado agora que ele tem ligações com o PCC, inclusive fez viagem, PCC não, minto, com o Vacário, inclusive fez viagem para o Peru para assistir jogo de futebol em jatinho dele, logo recebe o processo como relator, tira a prisão preventiva do cara, coloca uma tornozeleira num cara que pode tirar essa tornozeleira a qualquer momento, se evadir do país, e decreta sigilo total sobre o processo, quando na verdade a gente precisaria só de um sigilo parcial. Alcolumbre. Gustavo, não estaria na hora de nós, da esquerda, começarmos a atacar o STF, não? Mas dessa vez pelas razões certas? Pode chegar lá. Alcolumbre, ligação com Beto Louco. Beto Louco estava fornecendo Monjaro para Alcolumbre e agora vazaram com Beto. Monjaro para Alcolumbre. Monjaro. Mentira, cara. Não, é verdade. Verdade. Por que o cara tá pegando Monjaro com o chefe do PCC? Porque à época o Monjaro não era regulado no Brasil e aí o Beto Louco trazia e dava para Alcolumbre. E essa semana também saíram gravações que ligam Alcolumbre diretamente ao PCC. Então, veja, é um grande acordo nacional, não é só para eleger um cara de direita, mas é para manter essas relações que são relações espúrias. Agora, respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu defendo desde 2022, você e o Leandro são testemunhas disso, e vários outros camaradas com quem eu conversei, que a institucionalidade por si só não ia dar conta de fazer frente aos fascistas brasileiros. E é isso que eles são, fascistas. Eu alertei sobre a necessidade da gente fazer uma reorganização desde a base, mas uma reorganização a partir de outros termos, porque os termos em que a esquerda estava se organizando, além de adoecer seus militantes, não dava conta de formar a organicidade necessária para fazer o enfrentamento desses caras. A gente precisava organizar solidariedade, prosperidade, comunicação e atuação jurídica. Foi a proposta que eu fiz em 2022. Difícil, complexo, na prática, super difícil de organizar e tal, mas assim, ok, beleza. O que a gente está vendo agora? O quadro acontecendo. A institucionalidade se rendeu ao bolsonarismo porque tem seus interesses. A gente blindou demais o Alexandre de Moraes, e aí acho que o Gabriel poderia até falar um pouquinho disso, porque ele é o especialista nisso, nesse cara, naquela lógica do estado de exceção, do Agamben, de falar assim, ó, ele vai fazer o que é necessário. Pensei que você estava falando que o Gabriel era especialista em Alexandre de Moraes. Não, mas ele é especialista em estado de exceção e Agamben. O mestrado dele é todo em cima de Agamben. Jorge Agamben. Exato. Então, a gente funcionou muito nessa lógica. Teve até um artigo da Malu Gaspar revelando essa lógica, a gente debateu internamente no nosso grupo e tal. Eu acho que passou de hora. E, na verdade, é o seguinte. Eu acho que passou de hora também da esquerda de fazer desfile de moda militante.
as nossas manifestações têm sido desfile de moda militante. Se eles aprovarem essa lei, vai ficar bom para a gente voltar para a rua e quebrar tudo. Qual que é a minha sugestão? Fazer igual os anglófonos fazem. Faz uma manifestação, leva uma carta de reivindicação e dá um prazo. Você tem 30 dias. A próxima vez que a gente voltar para a rua é para quebrar tudo. E eu sempre defendi, o que eu nunca concordei, sempre fui crítico, é da violência performática. Vai para a rua, quebra concessionária, quebra banco, foda-se, isso é privada, eles vão lá e consertam, a polícia vai de frente e responsabiliza por isso. Eu defendo aquela violência que ela faz sentido político, ou seja, a gente marcha até o Palácio das Esmeraldas, invade o Palácio das Esmeraldas, tira o governador de lá e enfoca ele em praça pública. É esse tipo de violência que eu defendo. Por isso que eu falo, se esses canalhas continuarem dessa forma, esse é o tipo de violência que a gente tem que praticar. Não estou falando que a gente tem que fazer isso com o Caiado especificamente, mas é ir lá no Congresso, enquanto eles estiverem em sessão, e descer o cacete neles, porque isso aqui já passou o limite de toda tolerância. Eles legislam em nome próprio, eles julgam em nome próprio, sempre em seus interesses, decisões casuísticas e foda o Brasil. Foda-se o Brasil. Eles estão jogando criminosos perigosíssimos na rua para atender interesses privados. O STF julgou inconstitucional um artigo do Código de Processo Civil que proibia que cônjuges advogassem em cortes onde seus cônjuges fossem isso aí é inexplicável, véio, isso aí é inexplicável. Entende? Então é um nível de deboche com a população que eu acho que é só no pau que vai resolver. E passou da hora da esquerda retomar para si, para suas mãos, a radicalidade. E quem quiser me processar, pode processar por causa disso, não tem problema. Eu estou pregando a radicalidade esquerda mesmo. Se não tiver um Estado de direito que puna a radicalidade, que aceite golpista de esquerda, então também nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá pro... Eu posso só fazer uma pontuação aqui? Bom, eu vou discordar totalmente do Gustavo, né? Inclusive para que não me processem. Você é do PSDB? Mas o Conrado Ubner Mendes, né? Ele é professor na USP e um baita escritor. Ele escreveu aquele Singelo Charme da Magistocracia, um negócio assim. E é muito isso, né, cara? É uma discussão que já é muito antiga e que vejo pouca gente falando sobre ela hoje, que é a necessidade mesmo da criação de um código de conduta, um código de ética da magistratura, né? Isso que está acontecendo aí do Xandão com a esposa dele, que tem com o Fux, né? Tem até aquela matéria magistrosa, né, do excelentíssima Fux, né, que é toda a movimentação que ele teria feito para que a filha fosse escolhida como desembargadora, acho que no TRT do Rio de Janeiro. Assim, tem essa relação corrupta mesmo, né, cara? Acho que essa é a palavra, né, perniciosa, essa relação suja, né, entre o privado e o público aqui no Brasil, e quando a gente fala do Poder Judiciário, ele também acaba tendo esse tipo de relação, né? Então, assim, surge para ontem a necessidade da criação de um código de conduta, de um livro de regras, que defina o que esses magistrados podem ou não estar fazendo, promotores podem ou não estar fazendo, quem ocupa esses grandes cargos, né, que não são só servidores, são agentes políticos, de fato, né? Esses caras precisam ter um regramento melhor sobre o que eles podem ou não estar fazendo. E quando foi falado sobre isso, na época até era o Luiz Barroso, salvo engano, que era o presidente do STF, ele falou, não, isso é uma coisa menor, né? Você tem aquela situação do pessoal brinca do Gilmar Palusa, né? Então, assim... Cara, aquilo ali é um absurdo, cara. O ministro não pode fazer um evento em Portugal e levar dono de empresa que tem interesse na corte. Isso não pode acontecer. Levou a Tulira, pô. Uma pergunta. Who watch the watchers? Quem vigia o vigilante? Porque, assim, a gente está falando de uma esfera de poder que não tem ninguém acima. A gente está falando de STF, a gente está falando de Congresso. Quem vigia o vigilante?
Você entende? Esses caras, a gente já tem mecanismos de responsabilização. E esses mecanismos simplesmente não funcionam porque na hora que calha, eles modificam esses mecanismos, ou eles não aplicam esses mecanismos. Olha o que Zambelli fez. Olha o que Zambelli fez. Zambelli, cara, Zambelli simplesmente não vai perder o mandato. Claro, isso ainda vai ser debatido no STF. Mesma coisa o STF. Olha o exemplo do artigo do CPC que foi revogado por ser considerado inconstitucional pelo STF. Você entende, cara? Então, assim, qual que é a solução com esses caras? É criar mais regra para eles descumprirem? Ou para eles falarem, não, essa regra não vale? Ou falar, não, vamos mudar essa regra para coxambrar aqui? Quem eu vou ler isso aqui no recesso. Nas férias. Nas férias. Que o principal tese aqui é como o direito positivo é moldado para se adequar aos interesses, principalmente de quem tem poder e do capital, né? A gente leu off, cara, no mestrado. É isso, entendeu? Então, assim, eu entendo sua posição, que é uma posição institucional, e você, inclusive, como advogado, eu acho que é seu dever defender, e eu deveria estar fazendo isso também. Só que a gente está chegando num estado de coisas, cara, e que, olha só, golpe de Estado no Brasil não vai ser crime mais. Se não é crime, por que eu vou me furtar de praticar esse ato? Explica. Se a moralidade é a legalidade nesses caras, por que eu vou me furtar? Não, eu vou ser inocente, que não vou praticar esse crime. Não, vou tentar dar golpe de Estado, sim. Não é crime, eu não vou ser responsabilizado. Ué. Você vai. Não está na lei penal. Aí que tá, não está na lei penal mais. Eles estão tirando isso da lei penal. Eles vão, aí mesmo que eles tentem me responsabilizar, eles não vão conseguir. Só se eles alterarem a Constituição para fazer com que lei retroaja. Aí ele ferra o próprio campo dele. Então, assim... Tem duas notícias interessantes que saíram ontem, só para pontuar aqui no final. O Flávio Dino, ele vazou isso para a imprensa, né? Eu não acredito que a imprensa tenha fonte que não seja vazada, que se ele não tiver apoio dos outros ministros, ele não vai conseguir tocar o combate às emendas parlamentares que ele tem tocado sozinho. E parece que o presidente do STF também se fez ser ouvido, falando que ele está se sentindo isolado em relação ao código de conduta que o Gabriel falou aí, que o STF precisa. Então, são 2 ministros que já estão manifestando, que estão se sentindo isolados, que precisam de apoio para tentar dar uma moralidade ao STF, uma moralidade que não existe. O negócio do Toffoli é vergonhoso. O Gilmar Mendes sempre foi uma raposa política, muito mais um político do que um ministro. Então, assim, realmente eu acho que chegou a hora da gente romper com a defesa do STF e começar a voltar a mostrar as amarguras que o STF tem aí, que a justiça brasileira tem e que a gente precisa combater. Vamos lá. Cara, a dosimetria, ele faz uma mudança o PL da dosimetria faz uma mudança no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, da LEP, que é, na verdade, a progressão de pena, né? Então, aqui, ó, a pena privada, que para quem não se lembra, o artigo 112 da LEP já tinha sido alterado para o pacote anticrime do Moro, ali em 2019, né, que tornou mais rigoroso aí os requisitos para progressão de pena e aumentou um pouco, né, o tempo para cumprimento da pena no regime fechado. E aí, detalhe, Moro, que era ministro de Bolsonaro, e que depois isso foi sancionado pelo próprio Bolsonaro. Sim. Aí, eles até retiraram de frações e colocaram em porcentagem, e aí eles estão alterando de novo o caput do artigo 112 para voltar para a fração, para aquela fração original lá de 1/6. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes exceções. Aquilo que era regra virou exceção, né? Então, se o apenado for primário e for condenado pela prática de crimes previstos nos títulos 1 e 2 da parte especial do Código Penal, mediante exercício de violência ou grave ameaça, deverá ser cumprido ao menos 25% da pena. Para quem está nos vendo, deixa eu abrir o Código Penal aqui,
Tá em tela inteira aí, né? Aqui, ó, vamos lá para a parte especial do Código Penal. Parte especial. Qual artigo que você quer, Valério? O título 1 é dos crimes contra a pessoa. O título 2 dos crimes contra o patrimônio, né? Aí, meu irmão, olha o que está falando aqui. Se o apenado for primário e for condenado pela prática dos crimes previstos nos títulos 1 e 2, ou seja, crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, correto? Isso significa que crimes contra os títulos 3 para frente, ou seja, crimes contra a propriedade material, crimes contra a organização do trabalho, crimes administração pública, contra o sentimento religioso, crimes contra a dignidade sexual, cara, estupro, não sei o quê, crimes contra vulnerável, crimes contra a administração pública, crimes contra a família, crimes contra a assistência familiar, cara, todo o resto. E a legislação extravagante também, né? Porque aqui fala a parte especial do Código Penal. Porque tem muitos crimes previstos fora do Código Penal, como o Gustavo estava falando, a lei de crimes ambientais, enfim, tem uma série. Administrativa. Improbidade administrativa, que é um direito administrativo sancionador, né? Aplica algumas coisas. Tudo isso, eles estão facilitando a progressão de regime. Aí vai se o apenado for reincidente ou for condenado pela prática de crimes previstos nos títulos 1 e 2, mediante exercício de violência ou grave ameaça, 30%, e aqui vai, ou seja, eles colocam uma progressão mais severa para quem pratica crime contra a vida, contra o patrimônio, para quem pratica crime equiparado a crime hediondo, e só. Ou seja, eles abrem a porteira para um monte de crime, principalmente crime do colarinho branco é assim, de carrada. Vai lá, galera. É engraçado que é o pessoal que estava defendendo aí a subida da polícia no morro e pena de morte, pena prisão perpétua, mas assim, de fato, o endurecimento da lei penal é só para pobre, negro e favelado, né? Se chegar no colarinho branco aí, se chegar no branquinho da Faria Lima, 1/6 de pena, e aí você coloca aí, agora que você desceu aí embaixo, tem uma parte que ainda é interessante, que ele coloca que essa remissão pode ser feita, inclusive, quando o cumprimento da pena é domiciliar. Então, quer dizer assim, você pode colocar o cara em prisão domiciliar, o cara vai ficar ali 1/6 da pena só e vai estar na rua novamente. E provavelmente é o que eles planejaram, e o acordão tem isso para o Bolsonaro também. Porque se a gente for olhar, o Bolsonaro já tem um pedido de cirurgia. Eu duvido que se ele sair para fazer essa cirurgia, ele volte para a PF. Ele vai para casa. E na casa ele vai ficar até cumprir esses 2 anos e pouco aí, ou 3 anos, dependendo do entendimento judicial, e já vai estar na rua. Mas isso vai ser só para tirar ele, de fato, da eleição, né, que já não tem como voltar, e eleger o Centrão. O Centrão, pela primeira vez, desde a redemocratização do país, o Centrão tem um candidato para se falar de seu. Porque ele sempre foi comprado, né? Ele foi comprado pelo Fernando Henrique, ele foi comprado pelos governos do PT, foi comprado pelo Temer, foi comprado pelo Bolsonaro. Agora não, agora eles vão estar no poder, eles mesmos. Cara, Gabriel e Gustavo, aqui, ó. Quais são os 2 tipos penais mesmo? É tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e o outro é? Abolição violenta. Não, peraí. Peraí, vamos lá. Vou abrir o Código Penal aqui, né? É um logo depois do outro. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Isso. Os aí dois. Eles estão tirando a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí eles colocaram esse 359-MA aí, ó. Quando os delitos deste capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio, de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo, no artigo 69 deste Código. Gente, primeiro, isso aqui, eles estão desconstituindo essas duas figuras aqui, né?
Que, ó, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. São condutas diferentes, porque é possível que você tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e não depor o governo legitimamente eleito. Porque vamos supor, se o Bolsonaro tivesse, se não fosse o 8 de janeiro, se o Bolsonaro tivesse tentado, tivesse dado um alto golpe, um alto golpe, ele não estaria depondo ninguém, mas ele estaria abolindo violentamente o Estado Democrático de Direito. Então as condutas são distintas. E aqui, mas eles tentam acabar com essa diferença de condutas e tentam também, e eles destroem os conceitos de concurso formal e concurso material do direito penal. Porque o desígnio é o fator de diferenciação dos dois institutos. Isso aí é inconstitucional, né? Porque, assim, essa previsão legal de criar esse concurso, né? Porque o concurso formal, ele é analisado com base na circunstância concreta. Eu não posso estabelecer para determinado tipo de crime, entende? Um sujeito, sei lá, ele dirigindo um carro, atropela algumas pessoas, né? Mais de uma pessoa, mais de uma vítima num ponto de ônibus. Eu tenho concurso formal, aplicação do artigo 70, e isso não é uma definição legal, né? Isso decorre da aplicação do artigo 70. Não é o crime de homicídio tentado no trânsito que vem lá e estabelece que, nesses casos, se aplica o artigo 70, né? Então, você tem realmente isso, Valério, que você colocou. Assim, quando a gente fala da Lei 13.964, 2019, né, que eu várias vezes já disse que eu me recuso a chamar com o nome pop que ela tem, né, porque se existe o pacote anticrime, parte do pressuposto que existe o pacote pró-crime, né, então é um nome que é digno de Moro mesmo, de inventar. Mas esse artigo, cara, ele, de um lado, ele endureceu mais o cumprimento de pena, houve mais um recrudescimento penal, mas, de outro, ele promoveu justamente uma questão que a gente sempre fala, que é a questão da individualização da pena, né? Então, ele trouxe, porque era um sexto, 2/5 ou 3/5, né? Era assim as frações. Hoje, não. Então, você tem um escalonamento mais bem dividido disso, né? Agora, como eles são péssimos para escrever, né, cara? Como eles são péssimos para escrever. Porque, olha isso aí, o cumprimento da pena restritiva de liberdade. Restritiva de liberdade. A pena é restritiva de direitos, meu querido. A pena é privativa de liberdade, não é restritiva de liberdade. Em regime domiciliar, não impede a remissão da pena. Sabe, assim, é uma tecnia, é algo que assim, é ridículo. É ridículo, para dizer o mínimo. Totalmente, assim, atécnico, né? Realmente, e assim, é você ignorar, e isso é o que mais me chocou, porque quando eu vi esse projeto da dosimetria, a ideia é que fosse a galera envolvida ali no 8 de janeiro, fosse, né, aqueles que estavam na trama golpista e tal, mas não, é para todo mundo, cara. Ou você ignora a realidade concreta do sistema de justiça, da segurança pública do país, para beneficiar meia dúzia de golpistas safados, gente de farda que está tentando dar golpe aí desde 1970, né? Aquele Braga Neto, eu acho que é o Heleno, né? O general Heleno, que era ajudante de ordens do Silvio Frota, né, do atentado do Rio Centro. Assim, é surreal, é absurdo o que a cegueira ideológica tem feito com essas pessoas, porque igual o que aconteceu com, não sei se vai ser tema, né, mas igual aconteceu com o Glauber Braga ontem, né, desculpa, na segunda-feira, né, que foi arrastado, né, que foi utilizado... Vai ser tema. Aquilo assim, as pessoas elas não conseguem mais ignorar a camisa que ela veste para poder defender o certo, sabe? Eu não tenho compromisso com o erro, eu acho, assim, extremamente absurdo isso que está acontecendo, é a deturpação de conceitos, é você pegar a realidade, dar uma chave de braço nela, para ela dizer para você o que você quer como sendo real, entendeu?
enfim, desculpa. Para quem está nos vendo aqui, ó, artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão de detenção, executa-se primeiro aquela. Então, a ideia aqui é o seguinte, concurso material. Cidadão praticou mais de um crime, né, dentro do mesmo contexto, as penas serão somadas. É claro que no direito penal, os crimes são punidos a título de dolo, o que significa ele deve ter querido praticar 2 ou mais crimes. Isso que é o que a gente chama de desígnio autônomo. Cada um desses crimes tem que ter um desígnio autônomo. Agora, pode acontecer do cara com uma ação só causar 2 ou mais resultados, que é aquilo que o Gabriel falou. O cara tá bêbado dirigindo, Gustavo Gaia, e aí bate e mata 2 pessoas. Como, acho que ele matou só uma, né? Mas, assim, deixou outra paraplégica. Então, assim, aí nesse caso, você causou 2 resultados. Você não causou um resultado só. Só que você teve um desígnio autônomo, ou seja, você quis matar essas 2 pessoas? Não. Né? Então, aí, para essas situações, a lei não considerou justo somar as penas, porque mesmo que o resultado tenha sido mais de um resultado danoso, mas no seu dolo, você não quis produzir esses 2 resultados. Então, a lei pensou o seguinte, ó, a gente não pode punir essa pessoa como se ela tivesse querido matar essas 2 pessoas, mas ao mesmo tempo, esse resultado mais grave, por mais que ela não tenha querido, tem que entrar no nosso juízo de valoração da conduta dela. Veio o Instituto do Concurso Formal para dar conta disso. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, você bateu num carro bêbado, matou 2 pessoas, então são 2 homicídios que você provocou mediante uma ação, né? Idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, a raiz da diferenciação entre o concurso material e o concurso formal é que no concurso material as condutas têm desígnios autônomos, e no concurso formal não existem desígnios autônomos, só existe o desígnio de uma conduta. Desculpa, Valério. Aí os caras falam lá, e vai aplicar o concurso formal tendo desígnio autônomo ou não. Exatamente. Não, uma questão de ordem aqui. É muito bonito, e eu acho bonito vocês falando do direito penal e debatendo inconstitucionalidade a partir do direito penal, porque esse aqui é o problema que vai gerar e tal, mas veja, isso é uma lei casuística. Independente de qual que seja o debate dentro do direito penal, uma lei que é direcionada para beneficiar um determinado grupo que vem cumprir essa função, ela é necessariamente inconstitucional. Sabe? Você porque, mandou assim, um texto do Pedro Serrano ontem falando sobre isso, né? Sobre o desvio de finalidade da norma, cara, que já é constitucional. Exato, aí. Os caras estão, assim, claramente declarado, estamos fazendo isso para beneficiar Bolsonaro. E assim, ó, a gente tem um histórico no Brasil de criminalização das esquerdas. Toda essa tecnologia penal que foi desenvolvida e que o Bolsonaro assina embaixo, que os artigos do qual ele foi condenado, foi ele que sancionou isso aí, inclusive com as mudanças de cumprimento de pena também foi ele que sancionou, foram tecnologias de repressão criadas para reprimir a esquerda. E aí, na hora que a direita usa de expedientes piores do que a esquerda, eu falo, não, agora não vale porque são meus brothers. Cara, isso é inconstitucional. E aí é a questão que eu falo assim, ó, por exemplo, que eu discordo veementemente do Gabriel, discordo do Leandro, discordo, acho que até de você, Valerinho, nesse ponto. Os caras que deveriam vigiar isso, os caras que deveriam tomar conta disso, eles estão participando do conluio. Como é que a gente vai resolver isso, então? Para mim, a resolução é puxar os caras pelo cabelo e dar um cacete. É processo revolucionário, velho. Nós não temos saída. Ou nós reorganizamos as esquerdas desde as bases, ou nós construímos um processo revolucionário, ou nós vamos ficar refém dessa direita a vida inteira. Essa é a verdade, velho. Porque não existe democracia no Brasil. A gente passou
o ano inteiro defendendo a democracia, falando que existe, com um fim casuístico também, que era a condenação do Bolsonaro. Mas nesse país não existe democracia. São mais de 300 mil presos provisórios nesse país aguardando julgamento, tem gente que fica anos. Pretos e jovens são mortos sistematicamente nas periferias. Mulheres são mortas e estupradas, e ninguém faz porra nenhuma. É só rico que tem direito nesse país, é só rico que consegue fazer as coisas nesse país. Nós não vivemos numa democracia, a verdade é essa. E a esquerda precisa voltar a encampar essas pautas e iniciar um processo revolucionário sério nesse país. Passou da hora do PT e do MST assumirem sua responsabilidade enquanto movimentos de esquerda e movimentos sociais. Eles têm que ganhar a consciência das pessoas, né, cara? Porque, porra, por exemplo, porque quando você vê os caras defendendo a polícia decapitar pessoas no morro e dando parabéns pro Hugo Mota, como eu vi acontecer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Vamos para a próxima pauta, vamos lá. Glauber Braga, né? Conseguiu se livrar, mas a que custo também, né? Eles meteram a votação do Glauber Braga e da Carla Zambelli junto. Primeiro, vamos aqui mostrar a agressão. Eu nunca tinha visto isso acontecer, cara. Isso aqui pega muito o que o Gustavo falou, que é assim, quando os bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara, o Hugo Mota ficou 48 horas sem fazer nada. Né? Nada. Os caras ficaram fazendo teatro lá com aquele esparadrapo na boca. Esparadrapo na boca, eu não sei por que tiraram, devia ter continuado. Aquela cena maravilhosa que o cara bota esparadrapo nos olhos, da orelha. E aí, quando o Glauber sentou lá, aí o cara cortou o sinal da TV Câmara, cortou o sinal da transmissão no YouTube, impediu a imprensa de entrar no plenário, expulsou elas de lá, expulsou de lá e mandou tocar o cacete da imprensa lá no Salão Verde, para ninguém ver eles descendo o cacete do Glauber lá dentro, tirando ele à força lá dentro. É isso que aconteceu. E aí eu acho curioso também quando o pessoal fala assim, que a direita é herdeira, é pacífica, meu irmão. O negócio é que os caras podem fazer o que quer, que o ordenamento jurídico está do lado deles. Quando o Caiado passou a taxa do agro aqui, eles quase quebraram essa Assembleia Legislativa. Os fazendeiros que vieram, né? Não sei se vocês lembram. Agora, você pega a história do Brasil, é repleta de atentado terrorista desse povo. O pai do Collor, acho que atirou num senador dentro do Congresso. Quando estava tendo a abertura democrática, os caras tentaram fazer um atentado terrorista no Rio Centro, né? E descobriu que foram os militares porque a bomba explodiu no colo deles. E matou uns dois lá, mas vamos ver aqui Como diz o Cazé, né? Olha lá. Tá quebrando lá. Tá agredindo a imprensa! Tá agredindo a imprensa! Tá agredindo a imprensa! Tá agredindo a imprensa! Imprensa sendo agredida! Imprensa sendo puta! E aí? Cara, agora eu pergunto para vocês. Vai lá, Leandro. Cara, acho que o Gustavo fez o discurso aí, eu quase tirei o terno aqui, peguei meu fuzil e vamos junto. Mas
o que a gente vê realmente é desolador. Tipo assim, é um problema estrutural muito grande. O Cazé, né? O Cazé falou assim que antigamente a gente tinha vergonha de ser burro, de ser idiota, né? Hoje a gente tem orgulho, e hoje, às vezes, a gente vira deputado. Ser burro, usar bem o Instagram, ser idiota, a gente deixou de ter vergonha disso, passou a ter orgulho e vira deputado. Então você tem hoje, e aí o PT vai me faz um acordo para eleger o Hugo Mota, acreditando que esse cara ia conseguir fazer algo diferente disso. O cara fez um acordo, mas o cara é de direita, o cara é fascista. Não tem como pensar diferente disso, não. O que esse cara fez? Esse cara fez algo que nem o Cunha teve coragem de fazer. O Cunha hoje está despachando lá no gabinete da filha dele, que foi eleita. Então, assim, não tem como ser algo sério dentro desse modelo que a gente está vivendo mesmo, não. O Gustavo está certo. Cara, é revoltante. Você vê aí a Zambelli, ela é inocentada, o Glauber pega 6 meses de suspensão e a gente vai ter uma bancada de foragido, de condenado. Porque também não vai cair. Eduardo Bolsonaro não vai cair. Então, eles vão caçar, mas por falta, para ele poder candidatar onde livrar o Glauber. Custo para livrar o Glauber. 15 bi. 15 bi. Que era o orçamento que estava travado nas comissões. O governo vai ter que liberar isso. Ele comprou essa votação. E ainda levou a não perda de mandato da Zambelli de presente. Você entende? Então, assim, cara, os caras ali, por exemplo, essa questão da dosimetria, teve gravação da Globo News, da Globo, mostrando que um dos motivos dos caras se mobilizarem foi porque não tinha liberado emenda. Esses caras não estão preocupados com o país, velho. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo na base. 4 semanas atrás, eles estavam pedindo maior poder punitivo, agora eles estão diminuindo o poder punitivo. Não, a Câmara virou sindicato dos parlamentares, virou sindicato parlamentar, ela só legisla em causa própria, só para tentar salvar eles, o rabo deles, aqui não é para falar palavrão mesmo, então é só para tentar livrar o rabo deles. Então, assim, as emendas parlamentares dão um poder tremendo por isso, que eles não têm medo mais nem da força popular, porque antigamente eles falavam assim, não vou provar isso, porque senão não vou ser reeleito. Agora não, eles têm lá 15, 50 milhões de reais através de emenda para eles garantirem a eleição deles. A renovação do parlamento brasileiro acabou. É muito difícil, é triste falar para o Valerinho, você vai ser deputado federal. A gente tem que correr o estado inteiro para conseguir voto, e você vai concorrer com um cara que ele está comprando os prefeitos da cidade do interior aí, colocando milhões e milhões através de emenda para esse pessoal. Então, como que resolve isso? Assim, o Gustavo falou, é revolução? Cara, do jeito que está, não vejo outra forma mesmo, não, mas está certo. Olha, eu continuo, para delírio do Gustavo, eu continuo mantendo meu posicionamento. Eu acho que isso aí são questões que, do ponto de vista prático mesmo, não, eu vejo até meio um pouco utópico. Eu acho que a gente tem que fazer como foi feito no caso da isenção do IR, como foi feito no caso da PEC da blindagem, ir para a rua, final de semana aí, manifestar, seja fazendo um desfile, seja apresentando a sua revolta, né, legítima, mas eu não vejo outro caminho, e por mais que a gente não vivemos, né, uma democracia plena no país, é um processo de aperfeiçoamento, né, é uma democracia jovem, a brasileira, e ela vai passar por esses percalços, e ela tem que enfrentar isso, e enfrentar com maturidade, enfrentar com seriedade, e para a pressão popular. Eles já mostraram que tem medo disso. Esse tema, por exemplo, da dosimetria da pena, vai para o Senado. E se fizer uma manifestação digna, como foi aquela que aconteceu ainda esse ano, o Senado vai recuar. O Senado não vai peitar. Né? A gente sabe... Doutor Gabriel de Castro, um reformista... Cara, eu sou pragmático, eu acho que para a gente ter... Eu não vejo mais a possibilidade de processos revolucionários, como aconteceu, né, nos anos 60, 70 e tal. Eu vejo a possibilidade mesmo de aperfeiçoamento do que a gente já experiencia, já vivencia, e eu acho que
é óbvio que eu não coloco nos termos que o Gustavo, né, nos mesmos termos que o Gustavo, né, mas eu acho que tem que sim ter uma pressão sobre esses caras, né. Eu lembro ai, gente, esqueci o nome do de Paula, como é que é? O Tony de Paula? Aquele pastor, ele falou que se fosse na porta da casa dele, que ele recebia a bala e tal, né? Depois, ultimamente, tem tido umas falas bem acertadas, né? Vamos lá, deixa eles atirar na gente, né? Vamos lá. Eu não deixo, não. O que vai acontecer? Gabriel, O que vai acontecer? Mas só repara, cara, eu sou a favor de reforma, viu? Só que eu acho que o caminho para a gente reformar é o quê? É você enforcar o último parlamentar na tripa do último pastor da teologia da dominação. Eu acho que a reforma necessária no país é essa. Entende? Cara, e aí eu acho que a gente perde muito por não seguir o exemplo dos franceses, entendeu? Porque toda vez que a gente tem uma mudança de regime no país, o que a gente faz? A gente pega aquela elite e dá uma aposentadoria confortável para ela. Na França, quando eles precisavam fazer isso, eles matavam, entendeu? E aí eles se livravam do fantasma dessas elites. Tinha uma comunidade no Orkut, que era sou fã dos franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Eu lembro dessa. Mas um questionamento para vocês três, antes da gente ir para a nossa última, que é... Cara, o fato de o governo Lula é um governo popular, por mais que tenha uma oposição forte no seio do bolsonarismo na população, é a primeira vez que eu vejo um governo popular com bons projetos sofrendo uma resistência, uma má vontade tão inveterada do Congresso. Vocês não acham que isso é devido porque assim, os governos do PT, e desde 1988 também, foi o que a gente chama de Pacto da Nova República, né? Manter os interesses da classe dominante do ponto de vista do grosso deles e ir fazendo concessões ali para tentar melhorar a vida do restante da população. Essa foi a política de conciliação do PT, mas vocês não acham que, e aí puxando para o lado do que o Gustavo disse, né, que as elites do país, com a ascensão do bolsonarismo, viram uma base popular para desistir desse pacto, que eles não têm mais interesse nele, e o Lula é um empecilho, eles acham que o Lula sair de cena é uma questão de tempo, e eles vão conseguir capturar tudo sem ter que fazer concessão nenhuma para a população? Bom, Cara, por favor, Gabriel, vai, Gabriel. Obrigado. Eu acho o seguinte, eu acho que essa base popular, né, do bolsonarista, ela é extremamente útil a esses grupos, a essa elite. Ela é extremamente útil para eles, porque ela é uma base popular que defende os interesses dessa elite, né? Então, você tem primeiro um processo de formação completamente defasado, né? Você tem a ideia do pobre de direita, né? Que o Gessé de Souza gosta tanto de falar, mas você tem uma população que não teve, né, essa formação crítica, que não teve acesso a processos formais de construção de um pensamento crítico, de construção de um desenvolvimento educacional pleno, né, para entender, por exemplo, porque você fala, por exemplo, eu fiz mestrado em direitos humanos, né, vocês sabem, o cara, ele é um humano, e ele não defende direitos para ele. Por quê? Porque isso é fruto de um processo educacional falho, de uma ausência de formação crítica, do cara entender que, na verdade, são direitos que ele deve defender para si próprio. Eu acho que está sendo ingênuo, hein, Gabriel? Na minha opinião, eu tenho essa visão de que essa parcela da população, ela serve muito bem a essa elite. Essa questão educacional, como já diria, né, Darcy, Brizola, é projeto, né, para manter esses privilégios e ainda criar esse tipo de grupo, né, essa parcela da população que defende os interesses dos mais ricos, que sem ser os seus próprios interesses. Os caras votam em pessoas que destroem seus direitos trabalhistas, votam em pessoas que acabam com o seu acesso à saúde. Vocês estão vendo? Está parecendo o contrário?
Aliança temporária entre a ralé e a elite. Isso é um fenômeno que existe não é de hoje, não. Isso aqui é do origem do totalitarismo, da Hannah Arendt. Ele fala, aconteceu isso na Alemanha exatamente da mesma forma. Sim, você pega justamente por esse sentimento conservador, né? Você pega por essas pautas de costume, né? E você se blinda com relação aos seus interesses econômicos, seus interesses. O Marx fala isso também. Ele fala que a parte desfavorecida da população que não é organizada, ou seja, que não está vinculada a nenhum processo de trabalho, a nenhuma organização popular, a nenhum sindicato, a nada, a tendência dela é aderir ao pensamento da elite. Porque é a única coisa que ela tem, a única forma de ascensão possível. Valéria, esse tempo atrás eu estava lendo uma biografia do Frei Beto. E ele contando que no primeiro governo Lula ele assume, né, uma assessoria e tinha o Fome Zero. O Fome Zero ele é um projeto mais complexo e além de levar alimentação para acabar com a fome, ele levava os educadores populares. Então, ele tinha um projeto que ia formar esses educadores populares, 50, 100, 200 mil educadores populares, para fazer o trabalho de base a partir do Estado, governado pelo PT. O Lula, mais uma vez, fez a conciliação de classe, conciliou com os prefeitos dessas cidades interiores e entregou a execução do projeto Fome Zero para os municípios, que é Bicampeão mundial de conciliação. Talvez vai ser tetra, né? Vamos ver. Ele já está tri. Agora, o que ele fala, o que o Frei Beto coloca, é que quando o PT escolheu fazer isso e acabou com o Fome Zero, trouxe o Bolsa Família, e o Bolsa Família ele coloca o cadastro na mão dos prefeitos, ele acabou com toda essa estrutura. E aí a formação de base que ele tinha defendido, e é o cara que estruturou. Se você pegar o Frei Beto, o que ele fala? Ele estruturou o PT. Ele estruturou um partido marxista-leninista. Só que ele perdeu o debate interno. Não, Léo, pera lá, bicho. O ideal do Frei Beto. O ideal do Frei Beto. Partido marxista-leninista. Não, na cabeça do Frei Beto, ele fez a estrutura. Na cabeça do Frei Beto, ele fez a estrutura, porque ele foi o cara que foi da Comissão Operária da Igreja Católica, que estava lá na ABC. E ele era o cara que tinha os contatos com o pessoal que estava saindo, que estava voltando com a anistia. Então, na cabeça dele, ele estava formando ali um grupo político que tinha o pessoal da Igreja Católica, tinha os marxistas que tinham sido expulsos do país durante o regime militar, e tinha a classe trabalhadora ali da Central Operária ali do ABC. Só que, tipo assim, o Lula é o bicampeão mundial de conciliação. Conciliou, entregou, e hoje a gente tem uma população que realmente, ela defende hoje. Você vê aí, todos os motoboys que você anda aqui em Goiânia, o pessoal do iFood está aí, fora o Lula. Gustavo, tem o que conciliar ainda? Cara, não tem. Veja bem, eu discordo com essa leitura do PT. O PT ele já surge num momento de esgotamento das esquerdas revolucionárias na Europa, queda da União Soviética, etc., e também num momento de grande repressão das esquerdas revolucionárias no Brasil, que vamos falar com todas as letras, foram mortos. A verdade é essa, né, durante a ditadura militar. Então, o projeto PT, muito embora muita gente fale assim, saudade do Lula do Velho Testamento. O Lula do Velho Testamento era um social-democrata, sempre foi. O PT nasce com a vocação social-democrata. Quando ele chega no poder, o projeto social-democrata já havia se esgotado na Europa. E agora o projeto social-democrata encontra o seu esgotamento no Brasil. Veja, Lula foi eleito por uma ampla frente nacional. E a eleição do Lula foi para tirar Bolsonaro, não foi porque as pessoas queriam Lula de volta. Isso que a gente precisa entender. Então, assim, não há espaço para conciliação no Brasil, sabe? Com relação à adesão das massas aos projetos das elites, cara, concordo com tudo que foi dito, as leituras são por aí mesmo, mas a gente precisa entender um outro fenômeno, que às vezes a gente não entende, que a gente dá risada porque a gente vê as mesmas figuras e fala, não é. Bolsonarismo é antissistema. As direitas, quando elas chegam ao poder, que foi o caso lá, por exemplo, do Hitler lá na Alemanha, ela era antissistema. Isso quer dizer que eles são revolucionários, que eles estão trazendo um avanço, que eles são uma vanguarda? Não. Quer dizer que eles são contra aquele arranjo que está colocado.
E o arranjo Eles são brasileiro... contra o arranjo para aprofundá-lo, né, Gustavo? Me fala, qual que é uma fábrica que o Hitler desapropriou? Exato. Não, então, mas aí que tá, eles são reacionários, mas eles são contra o sistema. Ser reacionário é ser contra o sistema também, é isso que a gente precisa entender. Então, eu acho que eles são no discurso, mas não na prática. Acho que concordo com o Valério que ele gera um aprofundamento, aumenta a crise desse sistema. Mas olha só, não vejo como sendo anti, não vejo como olha sendo só anti. o que é. Olha só o que é o Estado brasileiro. A gente tem uma Constituição avançadíssima, muito alinhada com direitos humanos. Hoje a gente tem um STF que, com todos os problemas, é extremamente progressista. O que os caras propõem é o oposto disso. E eles não escondem isso. Aqui no Brasil, esse é um discurso mais marginal, mas quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eles falam muito da cultura woke. O Brasil é um país woke, no sentido de um progressismo um progressismo liberal. Mas se você quiser chamar um escravocrata de antissistema, tudo bem. Mas um escravocrata é antissistema, tudo cara. Bem, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que diferenciar aí. Sim, mas aí qual que é a lógica? Não, é porque esse é um raciocínio que a gente precisa entender. Qual que é a lógica? Você vai para essas periferias. O que de Estado chega para esses caras? Chega a polícia metendo porrada. Qual que é o método? Por que a igreja evangélica cresceu tanto na periferia? Você andar com a Bíblia debaixo do braço faz com que a dura que você leva da PM seja menor. É um diferencial social. Você fica menos à margem. O Estado nunca chegou para essas galera, para essas pessoas, para oferecer o que nós, de classe média alta e ricos, tem. Então, é fácil você capturar eles com um discurso antissistema, porque o que o sistema integra para eles é opressão. Não entrega oportunidade, não entrega vida digna, entrega violência, entrega subemprego, entrega falta de direitos. Você entende? Então, assim, é claro que há uma diferença entre você ser antissistema, porque você é uma vanguarda, você quer fazer com que as coisas progridam, que a gente avance em termos de direito, você ser antissistema reacionário. É óbvio que existe essa diferença. Mas para quem está lá e passou 20 anos, 30 anos, ouvindo um discurso progressista, esse progressismo não traz melhoras significativas na vida dele, é óbvio que ele vai voltar para o reacionário. Deixa eu fazer mas é porque assim, último comentário. E aí, veja, assim, só para encerrar meu raciocínio. E aí, veja, qual que é a base dos caras? Igreja, tal. Os caras têm, lá na base deles, de direita, solidariedade organizada, a partir da igreja, prosperidade, porque os caras pensam em empreendedorismo e sempre aparece um ou outro para investir, não sei o quê. Eles têm uma rede de comunicação que opera de forma rizomática, mas opera. E eles têm os braços jurídicos deles que vão operar. Qual que é o grande erro da esquerda, fazendo a conexão com a fala do Leandro sobre o Frei Beto? Eu tive um encontro com o Frei Beto no final de 2019, que foi um encontro aqui em Goiânia, com várias lideranças populares e tal, e eu estava lá, era uma época que o PT ainda me tolerava, assim, aqui. E aí eu participei desse encontro, ele fazia o questionamento, o que fazer? Porque as nossas formas de organização, de base, não funcionam mais, não mobilizam mais a galera. E aí essa reflexão dele, de que a gente precisa, essa é uma reflexão do Frei Beto, tá? Não é minha. De que a gente precisava organizar a solidariedade e que a gente precisava organizar a prosperidade. Para chegar nessas pessoas, para virar e falar assim, olha, eles estão te oferecendo aqui, mas eu tenho uma alternativa para você também. Se a gente não fizer isso, cara, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter base para reagir a esses caras. E a gente vai ser massacrado. Eu não tenho problema nenhum de fazer um discurso radicalizado igual eu vou fazer hoje, porque esse que eu fiz hoje, por quê? Porque eu sei que eu já estou com um alvo na testa. Só o fato de eu ser de esquerda, e se esses caras avançarem mais do que eles estão avançando, não tem como falar que eu vou ter integridade física. Você, Valerinho, você está com um alvo gigante na testa. Gabriel está aqui andando com a gente, cola com nós, mesma coisa. Leandro, que tentou fingir que é capitalista, todo mundo sabe que você é comunista. Não, mas a real é essa, cara. É isso que acontece. Quando esses caras chegam no poder, eles fazem isso. Bolsonaro fez isso. No governo Bolsonaro tinha lista, cara. Eles estavam mapeando todo mundo. Eu cheguei a participar de um grupo de advogados que
pediu para ter acesso a essa lista para ver quem que estava e quem que não estava. Tinha gente igual, assim, Valerina, porque ele existe mais que os outros. Mas, assim, tinha gente igual a nós, assim, insignificante, entendeu? Nessa lista. Gabriel, seu recado final. Chegou o momento do recado final. Chegou. Bom, O Gustavo já falou muito, não vai ter recado final, não. Bom, Meu obrigado. recado final é sempre o mesmo. Hidrate-se, comam-se bem e se cuidem. Só isso. E busquem conhecimento. E busquem conhecimento. Eu gostei muito de participar, bem divertido aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Fico aí à disposição para outras eventuais participações. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, quando a gente fala da direita, né, nesse papo, se ela é antissistema, se ela não é, eu acho que ela se coloca, né, se transveste de antissistema, mas não é. Ela vai propor esse aprofundamento, o aumento dessa crise, e mais, não tem extrema-direita que se mantenha no poder sem manietar o judiciário. Não tem. Eles são golpistas por natureza por causa disso, porque uma democracia, ela parte do pressuposto que o poder judiciário tem a prerrogativa de errar por último. Perfeito? Ele tem essa prerrogativa. Entre aspas, né? É o direito do Poder Judiciário de errar por último. Todo mundo errou. O Judiciário erra também, porque está junto com todo mundo. E erra por último. Seja para efetivar uma condenação, seja para determinar uma absolvição, ele erra por último. E aí a democracia ela se fundamenta por esse caráter, vamos colocar assim. Né? E a direita vai manietar o judiciário, vai querer encurralar, vai criar mecanismo para poder, vamos lá, tomar o Senado para poder empichar Xandão, vamos lá, atacar o judiciário é a tônica desses caras, porque eles são também criminosos, né? Eles são também criminosos, e por isso que o judiciário vai ter que combater, né? E aqui sem pessoalizar ninguém, vai ter que combater como combateu, como está aí, né, essa questão do 8 de janeiro e tal, porque assim, o Brasil nesse sentido, ele está dando aula para o mundo, pô. Está dando aula para o mundo, a Europa está que esse país aí que tem tantos problemas, tantas dificuldades, tantas questões, está conseguindo encurralar esses neonazistas aí, está conseguindo encurralar esses caras que atacam o judiciário da forma como fazem, né? Então eu vejo, desculpa, o meu comentário final já está virando quase metade do programa aqui, mas eu vou concluir. Eu vejo que é muito necessário a gente respeitar essas instituições, aperfeiçoá-las, criar outros mecanismos, né, desenvolver outras ferramentas. Vai falhar? Cara, nada nasce pronto. A gente está aí nessa erro e tentativa e erro, desde que o país se redemocratizou, né, e a gente tem visto avanços. Avança 2 casas, volta 4, avança mais 3, volta 1, e eu vejo, eu sou, sei lá, talvez eu seja realmente mais otário, porque eu sou, né, mais bobo, porque eu sou otimista, eu tendo a ver dessa forma, né, questões como corrupção, que a gente tem visto a atuação do Estado, tem visto a atuação do governo, né, CGU, instrumentos de compliance, e aí quando a gente fala, por exemplo, de Vorcaro, a gente vê tudo isso falhando, né, por quê? Mas aí em prol dessa direita, né, que queria comprar esse banco, com todos esse Vorcaro, para mim, cara, ele é o Jordan Belfort brasileiro, ele é o Lobo de Wall Street brasileiro, ele é o Lobo Guará de Wall Street, porque é impressionante o que esse cara fez, né? Eu acho que esse cara, ele daqui a um tempo, ele vai virar depois que ele sair da cadeia, tudo der certo para ele, né? Ele vai virar o Pablo Marçal, né? Versão Lobo Guará de Wall Street, porque é uma coisa assim surreal o tamanho da rede de contatos que esse cara tem, né? A gente está ali falando do Xandão, mas, meus queridos, como o Valério gosta de falar, o Ciro Nogueira e companhia, né? Rueda, olha o tanto de cara da direita, o PL inteiro no bolso desse cara, mano. Inteiro. Acho que são esses. Eu acho que é esse o recado final, né? Leandro Calaço, seu recado final.
Até a vitória sempre, venceremos. Curta, compartilhe e acione o sininho. Isso aí. Curta, Gabriel, muito compartilha. obrigado por participar. Obrigado, Leandro e Gustavo, mais uma vez. Esse foi o Foro de Goiânia. Meu nome é Valério Luiz. Obrigado, meus caros. Curtam, compartilhem e até a próxima. Ativa o sininho. Tchau, gente!